Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse mini curso sobre relacionamentos, ou como nós chamamos nos anúncios que nós fizemos, né? O que não te ensinaram sobre namoro, noivado, casamento, sobre amor, sobre paixão, envolvimento, felicidade conjugal, etc. Quero dar as boas-vindas a vocês que não faziam parte da Escola de Formação Humana, por exemplo, e que agora, em razão, né, desse curso que serviu aí como uma motivação para vocês, fazem parte da escola e têm acesso a um monte de conteúdos que nós disponibilizamos na plataforma. Então agora você é um aluno da Escola de Formação Humana do Thiago Amorim. Eu fico muito feliz com isso e espero que você tire grande proveito da infinidade, volto a dizer, uma infinidade de conteúdos, horas e horas e horas de cursos avulsos, além das aulas semanais da Escola de Formação Humana, que falam de literatura, de história, de filosofia, etc., que você tire proveito disso tudo, né, para o teu próprio crescimento pessoal, para o teu próprio aprendizado e, de alguma maneira, para a tua felicidade. A gente vai falar disso aqui nesse mini curso. Por que é que as pessoas não estão felizes nos relacionamentos delas no geral? Por que é que nós não estamos conseguindo extrair das nossas relações, do nosso casamento, ou do nosso noivado, no nosso namoro, o que a gente acredita que eles poderiam dar? Um tipo de felicidade, de contentamento que essas relações deveriam e poderiam dar, em alguma medida. Mas esse curso também é para os solteiros, para os solteirões, as solteironas, ou aqueles que terminaram um relacionamento há pouco tempo. Porque esse curso vai falar do que é de verdade entrar numa relação. O que significa se abrir para alguém. O que significa alterar a trajetória pessoal em nome de um amor. De uma pessoa que chega na nossa vida, começa a fazer parte dela. Esse curso vai trazer conceitos, que eu volto a falar, conceitos que às vezes vocês me ouvem dizer em algumas lives ou leem em algum texto meu, eu tratando do amor, eu tratando de relacionamentos em geral. Então nós vamos, mais uma vez, atualizar, repetir e atualizar alguns desses conceitos, seja de amor, seja de paixão, seja de trajetória de vida, de alteração, coisas que foram faladas lá no curso Filosofia da Mulher, em 2014, que parece que, né, já faz uma era, 7 anos atrás, e que precisam ser revisadas, e esse curso é uma oportunidade para isso. Mas não só de conceitos, a gente vai falar mesmo de coisas práticas, de uma forma que você sinta mesmo, que as minhas palavras durante essas 4 aulas, que elas iluminam a tua existência, que elas te ajudam a viver melhor, de fato, né? E não apenas uma questão teórica, não apenas frases de efeito, coisas interessantes para você anotar aí no seu caderno, que eu espero que você tenha aí um papel, uma caneta na sua mão, ou um bloco de notas, mas que, além de teoria, além de um conteúdo intelectual que eu pretendo passar também, claro, durante as 4 aulas, que você sinta a sua existência iluminada. Não quero que ninguém, depois das aulas, ou depois de cada uma das aulas, se sinta oprimido, diminuído, mais infeliz do que acha que é. Mas eu quero sim que essas aulas proporcionem reflexão, que elas te ajudem a se enxergar melhor e, principalmente, iluminem a sua existência, iluminem um caminho de vida. Demonstrem, né, ou pelo menos aponte um caminho do por onde você deve ir. Isso é importante no começo de um mini curso, e lembrando que é um mini curso, né, nós não estamos aqui e não propomos, né, tratar do tema do amor e dos relacionamentos à exaustão, porque, enfim, não tem um livro e um curso que consiga fazer isso. É uma realidade muito dramática e profunda. Mas que durante um mini curso você saiba que aqui a gente não está propondo, digo a gente, eu e a minha equipe, né? Não faço as coisas sozinho, mas a gente não está propondo aqui, olha, 3 passos para você ser feliz no amor, 10 coisas que você tem que saber para ser feliz no seu relacionamento. Se você fizer essas 10, pronto, vai dar tudo certo. A gente tem que tomar um cuidado com essas listagens, com essas propostas que parecem tratar de coisas muito certinhas, quadradinhas, né? Fáceis de serem classificadas. E não é assim. A realidade humana
é maior do que um conceito, é maior do que a nossa disposição em fazer fichamento ou de um coach, por exemplo, querer reduzir o amor a 3 coisas ou 3 passos, 3 atitudes, 5 dimensões, tantas linguagens, etc, etc. Eu sempre tenho esse cuidado, tenho uma postura um pouco mais crítica com essas coisas, quero que vocês me entendam direito, porque para mim essas realidades, as realidades amorosas principalmente, elas são maiores, elas são avessas, portanto, a esses conceitos e fechamentos. Dado que o amor é prioritariamente e primordialmente uma abertura a algo ou alguém, eu não posso querer fechá-lo em certas dogmáticas, em certos conceitos. Então esse é um aviso que eu dou aqui no início da nossa aula, nossa primeira aula, e no início desse curso, né? É um aviso do tipo, cuidado com certas tentativas de explicar o amor e os relacionamentos à exaustão em 5 passos, 3 dimensões, tantos conceitos, etc, etc. Ok? Isso não quer dizer que aqui nesse minicurso a gente não vá tatear o amor e não vá conseguir fazer algumas afirmações sobre ele. Pois afinal, não teria sentido um curso que não pudesse fazer nenhuma afirmação sobre o amor, já que o amor é avesso a conceitos. Não, nós faremos afirmações que, antes mesmo de conceituais, elas são fruto da experiência humana. Elas são afirmações existenciais. E aí vem meu último aviso, antes de iniciar propriamente a exposição da primeira aula. Eu não poderia falar de amor nesse sentido, ou seja, para além de uma explicação conceitual de amor, se eu mesmo, Tiago, não vivesse esse assunto, não sofresse desse assunto, não acertasse e errasse em relação a esse assunto. Então, quando eu não falo apenas como aquele professor que leu livros sobre o amor, porque de fato eu li, mas eu falo também como homem, eu falo como pessoa. E é desde a minha pessoalidade que eu vou tratar de amor. Porque eu acredito que as melhores abordagens são essas, em que a pessoa que está falando, o professor que está dando a aula, ele se compromete com o que ele está falando. Não no sentido de que ele é um modelo, um exemplo, né? Uma imagem perfeita daquilo que está sendo explicado. Não, porque isso é uma função do aluno, é uma função de quem está ouvindo buscar isso em si mesmo. Mas porque o professor, o intelectual, a pessoa que estiver falando, ela está também em busca, ela também está lutando em busca daquilo, querendo aquilo, desejando aquilo para ela. Ela conhece os obstáculos, os dramas, as dificuldades de quem ama, de quem é amado, de quem não ama, de quem não é amado e por aí afora. Então eu vou tentar sempre me manter nessa postura e nessa posição, que é a que eu sempre tento manter em todos os meus cursos, que é a postura de quem fala com o coração nas mãos, né? Fala com a vida aqui, ecoando, junto com as leituras, junto com os livros, a minha vida, a minha história amorosa está aqui junto comigo durante essas explicações aqui e abordagens. Ok? Vamos lá então? Mais um gole d'água. Veja, eu dificilmente acredite que uma pessoa chegue ao final da sua vida e digamos que ela tenha vivido muito, que ela tenha vivido 80, 90 anos, tenha vivido bem, dificilmente eu acredite que essa pessoa se arrependa no final da sua vida, com 80 ou 90, de não ter investido melhor na bolsa de valores. Eu também duvido muito que as pessoas, no geral, se arrependam, quando próximas da morte, de não ter acumulado certos bens ou de não ter conquistado o seu primeiro milhão. Assim como eu duvido muito de que qualquer um diante da morte, sabendo que ela está se aproximando, fique pensando nos campeonatos de futebol que não assistiu, ou
nos prazos profissionais que não cumpriu e por aí afora. O que eu estou querendo dizer é que existem coisas que aparentemente são importantes, vistas de uma maneira, aparentemente são urgentes, mas que diante da morte não são. Eu poderia dizer também que talvez metade das nossas ocupações e preocupações se dão em torno de coisas que, se soubéssemos que a morte estava próxima, não as faríamos, não gastaríamos tempo com aquilo. Isso quer dizer que a nossa vida é marcada por um gasto de energia e de tempo com coisas ditas assim desnecessárias às vezes. Podem até ser precisas, mas não necessárias. Necessidade é mais forte do que preciso disso, preciso daquilo. Necessidade, como diz a palavra, aquilo que não cede. As necessidades são mais básicas e mais fortes do que aquilo que você precisa. Então, estou dizendo duas coisas aqui, né? A primeira é que eu duvido que as pessoas se arrependam de não terem pago determinada conta quando estiverem morrendo. Puxa, né? Atrasei a conta de telefone. Mas as pessoas no dia a dia ficam preocupadas se a conta de telefone está atrasada, certo? Apenas diante da morte, aquilo parece não fazer mais sentido. É o que Ortega Gasset dizia, as ideias dos náufragos. São essas as que verdadeiramente importam. Um náufrago não vai pensar, né, lá no meio do oceano, perdido lá num botezinho ou numa boia, que as luzes do cabelo dela, né, digamos que é uma mulher, não estão em dia, ou que ela não devolveu uma roupa que ela emprestou da amiga. Ela não vai pensar nisso, ela vai pensar em coisas mais necessárias, radicais. Então, volto a dizer, né, tem duas coisas que estão aqui nesse começo de exposição minha. A primeira era essa, que há coisas que parecem importantes, parecem urgentes no dia a dia, mas que diante da morte revelam a sua desimportância. Elas não são importantes diante da morte. Ninguém se arrependeria, prestes a morrer, de ter pedido dinheiro emprestado e não ter pago ainda, não ter devolvido o dinheiro. Um outro exemplo. E eu também estou dizendo aqui, com essa minha fala inicial, né, que existem então diferentes tipos de realidades. Que existem realidades que são necessárias, comprometedoras, e outras realidades não tão necessárias, não tão comprometedoras. As duas coisas estão ditas aqui na minha fala inicial. Daí que eu posso afirmar o seguinte, que eu tenho conhecido com o meu trabalho como professor, principalmente na bioiatria, né, que é o trabalho em que eu atendo pessoas, converso com elas individualmente, ouço seus problemas de vida, ouço suas histórias de vida, etc. Daí que eu tenha percebido que a infelicidade geral, né, as coisas que eu tenho escutado, as histórias de vida, as narrativas das pessoas têm me mostrado que daquelas que estão infelizes, e infelizmente tenho que dizer, a maioria está infeliz. A maior parte desta maioria infeliz está infeliz no amor. E o amor é uma daquelas realidades que diante da morte vão fazer falta, sim. Óbvio que vão fazer falta. Então, alguém, e isso eu posso imaginar, e nisso eu acredito, porque também já vi acontecer, tanto na ficção quanto na realidade. A pessoa diante da morte que não tenha amado, ou que não tenha vivido a história de amor que poderia ter vivido, diante da morte se arrepende disso. Lamenta profundamente isso. Morre com um sentimento de incompletude. Veja, essa minha afirmação dá a perspectiva deste mini curso, que é a seguinte. Se você, para pensar agora, tá? O negócio vai ficar sério e radical. Se você não realizar-se, não se realizar no amor, ou seja, se você não se tornar um verdadeiro amante,
porque tornar-se um verdadeiro amado depende, em grande parte, de outro, certo? Você não tem como impor amor, né? Não tem como você exigir que alguém, seu namorado, seu marido, sua mãe, seu pai, te amem. Então isso está fora das tuas mãos, fora do teu alcance. Você não tem como fazer essa imposição. De outra parte, está ao seu alcance, está nas suas mãos o ser amante, ou seja, aquele que ama. Né? O amante é aquele que ama, aquele que está amando. Então eu estava dizendo, se diante da morte você não perceber que foi o melhor amante que você poderia ser, a sua vida sim correrá o risco de não ter valido a pena. Essa é a primeira afirmação séria, muito séria e comprometedora que eu quero fazer. Eu posso ter dado errado, por exemplo, como funcionário, posso não ter sido o melhor funcionário da empresa em que trabalhei a maior parte da minha vida, ou posso ter mudado de emprego várias vezes, e isso ter me envergonhado, e isso ter trazido, sim, vários dissabores para a minha vida. Eu posso não ter sido o melhor cidadão, né? Não paguei meus impostos, ou não votei, não participei da democracia do meu país, posso ter sido um estudante fraco, mediano, né? Não me dediquei aos estudos, não me dediquei à faculdade, acabei sendo superficial nessas coisas. Tudo isso pode te constranger. Pode também, sim, eliminar certas possibilidades da sua vida. Podem trazer dissabores, como eu tinha falado. Pode comprometer você em muitos sentidos. Mas nenhuma delas define você humanamente. Olha que interessante. Nenhuma delas, em si mesmas, ou seja, isoladamente, nenhuma delas define você como gente, como pessoa. Ter uma função social, ter um papel social, um papel no seu país, responder a compromissos, deveres e obrigações, nada disso, isoladamente, separadamente, faz de você uma pessoa. Faz de você alguém, entende? Que diante da morte diria, combati o bom combate. Né? Para dizer a frase de São Paulo Apóstolo. Ou seja, você cumprir com as suas obrigações. Você ser um bom funcionário, um bom empregado, um bom dentista, um bom advogado, um bom psicólogo, exercer, portanto, até a sua vocação. Nada disso isoladamente justificará o seu destino diante da morte. Ah, Tiago, mas às vezes a coisa mais importante na vida daquela pessoa é o exercício da vocação dela. Ela é uma religiosa, ela é médica, ele é pai, né? Então a vocação é também uma forma de felicidade. Concordo em termos. Eu estava dizendo que nenhuma dessas atividades, ou dessas obrigações, ou desses compromissos, ou desses deveres, isoladamente, em si mesmos, são garantia de felicidade ou justificam uma biografia diante da morte. Porque, isoladamente, nenhum deles me garante que essa pessoa amou. E a premissa desse curso, para os bonzinhos e para os mauzinhos, para os cumpridores e os descumpridores das obrigações e dos deveres, a premissa desse curso é o seu primeiro impulso vital e aquilo que te torna efetivamente uma pessoa e que pode justificar o seu destino diante da morte é amar. Esse é seu primeiro impulso vital, amar. Dito isso, todas essas outras coisas, dos cumprimentos das obrigações básicas até a realização de uma vocação, se não for feito com algum tipo de amor, se não houver amor naquilo que você faz, elas cairão num nonsense, ou seja, elas perderão sentido, perderão significado.
Por que é que, por exemplo, a gente tem sente tanto tédio, tem tanta má vontade de fazer o nosso imposto de renda, declarar o nosso imposto de renda? Simples. Porque não tem como você fazer isso com amor. Entende? Não tem como você fazer isso com amor. Eu acabei de fazer a minha declaração de imposto de renda. Nossa, eu pus todo o meu ser nisso. Não existe isso. Quando você faz a declaração do seu imposto de renda, você faz aquilo por uma isolada obrigação civil sua. Entende? Você não se sente, inclusive, você seria um idiota completo se você se sentisse uma pessoa melhor porque você declarou seu imposto de renda. Mas tem babaca suficiente, me perdoe, me permita dizer assim, né? Porque tem que dar nome aos bois. Tem babaca suficiente que acha que por cumprir esse tipo de obrigação é uma pessoa melhor. Vocês entendem a diferença entre decência e moralidade? Porque ser melhor é ter uma vida moral mais perfeita. Mas moralidade não é a mesma coisa que decência. A decência parte de um crivo social apenas. O exemplo que eu dou, já dei esse exemplo em alguns cursos, é o seguinte: o sujeito toma banho todo dia, trabalha, sai de manhã, volta à tarde, cumpre com suas obrigações, é bacana, é educado, é polido. Então, a princípio, esse sujeito é extremamente decente. Se ele é moral, eu não sei. Aí eu precisaria conhecer as motivações íntimas dele fazer as coisas como ele faz. Aí eu poderia dizer, esse cara é moralmente correto ou não. De um outro lado, tem um sujeito que atrasa as contas porque está ferrado de grana, porque não consegue ganhar mais dinheiro. Toma banho dia sim, dia não, porque tá caótico, nunca deu muita importância para isso, né? Banho, economiza água, esse tipo de coisa. E isso tudo, perante outras pessoas, é indecente. Ou seja, não passa pelo crivo social. Mas eu não posso dizer que deixar de tomar banho seja um ato imoral. Então, no céu, sim, pode entrar um monte de gente suja, fedida, e pode não entrar o sujeito de perfume, terno e gravata, com tudo em dia. Pode não entrar. Porque moral não é a mesma coisa que decência. Então vamos lá. Eu estava dizendo que você realizar uma série de atividades que são as famosas obrigações ou os deveres, primeiro, não garantem que seu destino estará justificado diante da morte. Primeira coisa. Partimos lá do início da aula em que eu falei, não consigo imaginar uma pessoa consciente do que é a vida e diante da morte se arrependendo de um boleto não pago, prestes a morrer. Não consigo imaginar uma coisa dessa, entende? A pessoa está mais doente do que a própria doença que está levando ela dessa vida. E o outro ponto, a moralidade, que é o que de fato torna a gente melhor e conduz uma vida merecedora da morte, no sentido de que a morte vai ser um prêmio e não uma condenação, e que a morte vai ser uma justificativa perfeita daquela vida, daquela biografia, é muito mais do que ser decente. É fazer as coisas com amor. E eu sei que essa frase é bastante piegas a princípio, né? Olha, você tem que fazer tudo com amor. Parece frase sim que a diretora da escola diria para você se estivesse na sala dela quando você tinha 9, 10 anos. Mas as coisas piegas não são necessariamente falsas por serem piegas. Os lugares comuns não são necessariamente errados por serem lugares comuns. E a coisa dita com aparente inteligência, elucubração, não é necessariamente verdadeira. Então, a coisa piega ou lugar comum que eu tenho para dizer hoje e que é verdadeira é esta. Você precisa fazer as coisas com amor. A sua vida, a sua biografia e o seu destino dependem disso. Você, se estiver diante da morte, com 30, com 40, com 50, com 80 anos,
Casado, solteiro, divorciado, religioso ou não. Empregado, desempregado, enfim, seja qual for a sua situação, no Brasil ou fora dele. O que você precisa saber para estar diante da morte e não sentir angústia, nem ansiedade, desespero, remorso, em resumo, não se sentir o mais infeliz dos seres quando a morte chegar, o que você precisa saber é isto daqui. É saber que você pode dizer, encarando a morte, que você amou. Não em abstrato, não no geral, mas que você amou concretamente, em atos, naquilo que eram as suas circunstâncias de vida, as pessoas que você precisava e queria amar. É isso que fará a diferença. Diante da morte, no encontro final da sua biografia, que vai dar a forma do destino da sua vida e da maneira que será lembrado, neste momento, você tem que estar bem convicto de que você fez tudo ao seu alcance para ser amante, para se colocar amando, né? O amor em gerúndio, o amante. Tudo bem até aqui, imagino? Acho que não estou falando coisas assim muito inéditas até agora, né? Talvez fosse importante colocar as coisas dessa maneira para que o resto do curso flua. Porque assim, quando for falar de relação, quando for falar de casamento, quando for falar de namoro, quando for falar de por que a solteirice contínua, longa, duradoura é ruim, é comprometedora ou torna as coisas mais difíceis, vocês vão entender melhor. Porque a premissa do curso é essa daqui e ela tem que estar muito clara. A felicidade de uma vida humana depende do quanto esta vida humana, concreta, individual, amou. Do quanto ela tomou para si o dever de amante, mais do que os direitos de amado. Esse é um outro problema nosso hoje. Nesse tempo de egoísmo, em que somos todos autocentrados em alguma medida, de projeção subjetiva, de exibição sempre vaidosa e egoísta, nesse tempo em que o egoísmo, o amor próprio, toma um lugar maior de destaque na sociedade, as pessoas de fato se preocupam, antes de qualquer coisa, se elas estão sendo amadas. Porque elas querem ser amadas. E veja, o desejo de ser amado não tem nada de ruim. Não tem nada de mal nisso. Ninguém aqui vai se sentir mal, ninguém aqui vai se condenar porque quer ser amado. Isso é o normal, né? Ninguém quer ser odiado, meu Deus do céu. Então você, calma lá. Nós não vamos aqui condenar você por querer ser amado. O problema é querer ser amado antes de ser um amante. É este o drama. E se você está achando que a gente está pisando só lugar comum, coisa que você já ouviu, comece agora a projetar essas premissas dessa primeira aula nas suas relações e começar a enxergar as consequências disso daqui. É ou não é verdade que, em boa parte, as diferenças num casal, as diferenças entre os dois ali, os problemas entre eles, as discussões que acontecem, seja no namoro, no noivado ou no casamento, ou entre dois amigos, porque é um outro tipo de amor, entre dois parentes, dois familiares, é ou não é verdade que muitas vezes o drama começa justamente porque os dois ali envolvidos querem ser amados, antes de serem amantes? Volto a dizer, o problema não é o desejo de ser amado, o problema é colocar o desejo de ser amado antes do dever íntimo e primeiro de ser amante, de pôr-se a amar. Primeiro amar, e então, se Deus quiser, como consequência, se assim for, ser amado. Mas primeiro amar. Porque essa coisa do ser amado, também é interessante aqui abrir só um parênteses, né, para acalmar alguns corações, no seguinte sentido: para todos aqueles que acreditam na existência divina
existe esse consolo. E o consolo, precisamente, é o seguinte: Deus ama a cada um. Então você chega nessa existência aqui, você chega na existência humana, e aos poucos vai se dando conta, né? Você provavelmente não se dê conta disso quando era muito pequenininho, muito criança, mas com o passar do tempo, seria natural e muito importante para você que você se desse conta de que você já é amado. E já é amado num grau, numa intensidade, numa profundidade que nenhum ser humano será capaz de te amar. Ou seja, você chega nessa vida e de repente, em algum momento, você se dá conta de que ser amado é uma garantia tua que você já tem. Porque Deus te ama. Pronto. Você já está garantido. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? A ânsia de ser amado, a ânsia que nós temos de tornar os outros nossos amantes, antes de nós sermos seus amantes, a ânsia, né, portanto, de dobrar as pessoas em reverência a nós mesmos, porque nós queremos ser objeto de amor do outro, vem de um esquecimento ou de uma corrupção dessa realidade fundamental. Disso que não deveria deixar os nossos corações e as nossas mentes, que é de que nós entramos em campo já garantidos da vitória. Não importa como termine a partida, cheguei ao final da vida e não consegui ser amado pelas pessoas todas lá que eu gostaria. Não importa o final da partida, você já tem a garantia desse amor que te sustenta humanamente. Te sustenta. Gente, eu estou querendo dizer o seguinte: não há justificativa para essa carência amorosa. Pelo menos não desse ponto de vista antropológico profundo, em que eu estou dizendo que como criatura, você tem todo o amor divino já dado, já garantido de partida para você. Então, esta carência, dentro desta perspectiva, a carência que nós percebemos hoje em nós e nos outros, ela é injustificável. Eu só consigo justificar a carência que as pessoas sentem hoje em dia porque eu recorto o ser humano, esqueço qualquer plano metafísico, qualquer origem divina, esqueço tudo isso daí e penso nela como um sujeito psicológico. Pura e simplesmente um sujeito psicológico. Esqueço a origem, esqueço a imortalidade da alma, esqueço criação, esqueço tudo. Pego só o sujeito psicológico. E aí, recortado assim, eu entendo perfeitamente a carência das pessoas. Entendo perfeitamente quando eu estou carente e quero ser amado. Quer dizer, quando você sente essa carência, quando você está lá, né, choramingando a tensão, quem está falando ali naquele momento em que você choraminga a atenção para o outro, em que você cobra, inclusive, em que você exige dele a atenção, quem está falando ali é o seu sujeito psicológico. É uma parte bem menor sua. Não é o teu ser que pede o amor do outro. É o teu sujeito psicológico. Ou seja, uma partezinha um pouco mais superficial, não quer dizer que ela seja plenamente superficial, ou seja, idiota, não é isso. Mas ela é mais superficial do que o ser, do que o teu eu substancial, do que quem você é como criatura. Este não sente carência. Não pode, não tem porquê, não tem justificativa dele sentir carência. Entende? Ele nasce com a marca do divino. Ele nasce com a promessa do amor de Deus que não falha. Então esse aqui, meu amigo, ele tem certeza de que é amado. Portanto, ele não vive pela vida aí à procura de quem o ame. Ele vive oferecendo amor. E quem quer que retribua amor para ele, meu Deus, é um ganho. É um ganho, é uma maravilha. Então presta atenção. Carência, ela tem fundo psicológico. E se tem fundo psicológico, pode ser resolvido terapeuticamente, narrativamente, biograficamente. Pode ser resolvido de muitas maneiras no plano da existência.
Mas as pessoas precisam lembrar, ou pelo menos ser advertidas disso. Amigo, essa carência aí, essa loucura, esse desespero em ser amado, isso daí é psicológico. Isso aí não é o seu ser clamando por amor. O seu ser já é amado. Desde a origem. Ele já é amado. E a maioria de nós ainda tem a graça e a maravilha de, além de já ser amado, já ser uma garantia fundamental do homem, de todo homem, ainda tem olha só que maravilha, a graça de ser amado, por exemplo, pelo pai e pela mãe. Que já são dois ali que entram na história, imperfeitos, que amam imperfeitamente, mas que amam, que fazem de você o seu objeto de amor. Seja, né, a maioria de nós, claro, existem histórias dramáticas, tristes, né, traumáticas, em que o sujeito não foi amado nem pelo pai nem pela mãe. E, infelizmente, na maior parte das vezes, termina em situação, enfim, as piores possíveis. Mas isso não acontece com a maioria. A maioria que tem pai e mãe imperfeitos, porque são humanos e, portanto, são imperfeitos, todo mundo sabe disso, já é feito objeto de amor quando nasce. Mas ainda que não fosse feito objeto de amor quando nasce, ainda que não tivesse esse reforço existencial e psicológico de que é amado, deveria, se consciente fosse do próprio ser, do eu substancial, jamais esquecer que já tem todo o amor necessário para viver. Todo o amor. E que, em primeira medida, o desafio é se tornar, durante a vida, um verdadeiro amante. Um verdadeiro oferecedor de amor. Emissor de amor. Mais do que destinatário de amor. Se isso estivesse na consciência dos casais, de namorados, ou dos casados há 2 anos, há 20 anos, há 40 anos, se isso estivesse bastante presente na cabeça dos dois, quantos problemas não seriam evitados? Digam para mim. Não é verdade? Então olha só onde é que a gente chegou aqui. Ponto número 1. Diante da morte, que é aquele encontro derradeiro, que dará o formato da minha vida, da minha biografia, que porá um ponto final no meu destino, pelo qual eu serei lembrado. Diante da morte, não há ninguém, humanamente falando, que vá se arrepender de não ter cumprido certas obrigações ou deveres diante da morte. Mas irá se arrepender, certamente, de não ter amado. Esse é o primeiro ponto. A morte pode ser não um encontro, mas uma verdadeira sentença, da pior possível, para aquele que, diante dela, perceber que não amou. Não pôs amor no que fazia, em como tratava o outro e por aí afora. Aí, tragédia biográfica. E o segundo ponto, cara, esse que eu estava tratando nessa parte aqui mais final da nossa aula. Antes de ser amado, psicológica e existencialmente falando, eu devo me preocupar em me tornar um amante. Porque amado eu já sou desde a minha criação. Porque do amor, que é Deus, não pode sair outra coisa, senão expressão de amor. Do amor não tem outra garantia, senão a de mais amor. Mais amor, mais amor. Esta é a garantia fundamental de cada um de nós. Nós somos amados. E o desafio que eu vou deixar aqui, ecoando na cabecinha de vocês, com o fim dessa primeira aula, o desafio é justamente, partindo do pressuposto de que somos amados, como é que faz para ser amante? Como é que faz para colocar em prática o amor que eu tenho como garantia fundamental aqui dentro? Aqui dentro.
E aí todas as consequências disso. Não serei mais carente, não ficarei mais esperando sempre presentes do outro, não ficarei cobrando, fazendo listas de quem se doou mais, quem se doou menos, quem sacrificou mais, quem sacrificou menos, quem merece, quem não merece. Tudo isso, olha, são coisas que só alguém que não está consciente do seu dever primordial de ser amante é que fica preocupado em fazer pontinhos de quem está sendo mais amado ou não. Porque se eu não estou sendo amado, nos pontos que eu acho que eu deveria ser, então essa relação aqui não se justifica, não vale a pena, não compensa. Vejam as frases que a gente usa para falar de amor. Não compensa. Sobre essas coisas e outras, agora mais especificamente sobre relacionamentos, a gente vai falar a partir da próxima aula. Ok? Essa foi uma introdução. Espero que já tenha colocado alguns pontinhos aí de interrogação na sua cabeça. E nos vemos então na aula número 2. Até lá!